Olá! Hoje é segunda-feira, 14 de julho e vamos começar com a nossa primeira edição do dia. O nosso foco hoje é dar uma olhada mais a fundo, sabe, nos materiais que a gente recebeu sobre um tema bem complexo. Essa desmontagem da democracia nos Estados Unidos por dentro. A ideia é explorar como as fontes que temos articulam autoritarismo, censura, supremacia branca e até um certo imperialismo ideológico nesse processo todo. Para começar esta edição, então, vamos ver o desmonte institucional e o uso, digamos, mais autoritário do Estado. Quer dizer, como as próprias instituições parecem estar sendo usadas de forma estratégica. Exato. Os documentos que a gente analisou, eles sugerem mesmo uma ruptura, sabe? Contradições democráticas que já estavam lá. E uma corrosão, assim, bem deliberada das bases republicanas. E é interessante notar como isso se conecta, né? Com fragilidades sociais que, bom, já existiam. Aquilo que a Wendy Brown aponta sobre o neoliberalismo, por exemplo. A ideia de que diminuir o Estado no bem-estar abre espaço para outros poderes. Isso, exatamente. Pode abrir espaço para esse tipo de poder mais autoritário se instalar. Entendi. E olha, um ponto que realmente salta aos olhos nas fontes é o uso cada vez mais frequente de forças militares contra civis. Dentro do próprio país, o exemplo de Los Angeles, com a repressão violenta a manifestações depois das ações do ICE, a agência de imigração. Nossa, é bem forte, né? Muito forte. As fontes detalham o envio de milhares de membros da Guarda Nacional, uns 4.000, né? E até fuzileiros navais, quase 700. 700? E aparentemente sem o aval claro do governador da Califórnia. Isso é um ponto importante. Com certeza. O The Guardian até menciona juristas criticando isso, né? Falando do uso de leis lá do século XIX para justificar essas ações. Leis do século XIX. Por que isso é relevante? Bom, segundo esses juristas que as fontes citam, isso mostra um desrespeito pela separação de poderes, sabe? Sim. E pelas normas atuais. Usar uma legislação tão antiga para justificar algo tão controverso hoje é visto como uma forma de, contornar os limites legais e constitucionais de agora. Entendi. Faz sentido. Tanto que uma juíza federal, Ayozusi Mensah Frimpong, chegou a suspender algumas táticas do ICE, né? Justamente por violação de direitos básicos. Falando em demonstração de força, as fontes também comentam o simbolismo. Aquela parada militar em Washington, D.C., no aniversário do Exército e do próprio Trump. Sim, o simbolismo ali é muito poderoso. Os materiais sugerem que eventos assim, eles reforçam uma imagem de militarização do poder. Quase como se misturasse a figura do líder com o comando militar direto, sabe? Uhum. Torna as Forças Armadas quase uma extensão da autoridade pessoal dele. Isso lembra muito características de regimes mais autoritários. Claro. A crítica internacional foi nessa linha. O Martin Wolf, lá no Financial Times, classificou as medidas como um ataque sistemático aos princípios fundadores da democracia americana. Foi pesado. Pesado mesmo. Mas nem tudo é passividade, certo? As fontes também falam de resistência. A gente viu menções a veteranos importantes, tipo o general James Mattis, condenando o uso de militares contra civis. Sim, essa condenação foi bem noticiada. E a mídia tradicional também, né? Washington Post, CNN, adotando um tom mais crítico. E ações na justiça de governadores, prefeitos. Essa resistência parece ter algum efeito, segundo os materiais? Olha, as fontes documentam essa resistência sim. Mostram que existe um contraponto tanto institucional quanto social. Mas, por outro lado, tem a análise do Clayton Allen, do Eurasia Group, que também está nos materiais. Ele sugere que a administração opera forçando os limites legais ao máximo, sabe? Testando até onde dá para ir. E isso fica claro no caso do ICE, que a gente já mencionou. Fica muito claro. Percebe-se um direcionamento das ações do ICE contra imigrantes latinos, trabalhadores de baixa renda, muitos sem antecedentes criminais. As fontes até levantam a possibilidade das motivações serem mais ideológicas do que propriamente de segurança pública. E é notável, né? O foco da repressão federal em estados governados por democratas, como a Califórnia. A Gloria J. Brown Marshall, que é citada nos textos, ela compara a situação com a era da dessegregação, mas com uma intenção oposta, né? Como assim, intenção oposta? Em vez de garantir direitos, como foi na dessegregação, parece haver um esforço para restringir direitos.
usando a crise como desculpa para uma demonstração de força contra adversários políticos. É uma leitura forte que aparece nas fontes. Nossa, que análise! E essa pressão não para por aí, né? Lemos também sobre ataques diretos a direitos civis e sociais. O The Guardian falou do fechamento de clínicas para jovens trans depois de ameaças federais. A Time e a ACLU mencionaram a pressão para revogar o direito à cidadania por nascimento, a 14ª emenda. Exato. Mexer na 14ª emenda seria algo muito grande, né? Gigantesco. A 14ª emenda é um pilar do direito americano pós-guerra civil, e a cláusula de cidadania por nascimento, o jus soli, garante que quase todo mundo que nasce em solo americano é cidadão. Revogar isso mudaria fundamentalmente quem é considerado americano. As implicações seriam enormes para milhões de pessoas e para a identidade do país. E como o judiciário entra nisso tudo, de acordo com as fontes? A gente viu menções às nomeações de juízes conservadores e o uso dessas leis antigas que você comentou. O judiciário aparece como uma arena central nos materiais. A nomeação estratégica de juízes, principalmente para a Suprema Corte, cria um ambiente que pode ser mais receptivo, a interpretações legais que favoreçam a agenda do governo. E a professora Browning Marshall destaca justamente isso: o uso de leis obsoletas, às vezes até do século XVIII, Século XVIII? como um recurso para dar uma cara de legalidade a medidas que de outra forma seriam mais difíceis de justificar juridicamente hoje. É uma forma de usar a própria história legal do país para validar ações atuais. Uma instrumentalização mesmo. Entendido. Bom, então fica claro que esta primeira parte da nossa edição de hoje se concentrou bastante em como esses materiais que a gente viu descrevem esse processo. Esse desmonte institucional e o uso do aparato do Estado de uma forma que muitos ali consideram autoritária nos Estados Unidos sob a administração Trump. Exatamente. Essa instrumentalização das instituições, das leis e até da história legal, como a gente viu, é apresentada nas fontes como um dos pilares centrais desse processo de transformação democrática em curso que os materiais descrevem. Eu gostaria de focar um pouco nesta edição numa ideia que as fontes sugerem de forma bem forte, né? Será que essa onda atual de censura cultural, tipo a proibição de livros nas escolas dos Estados Unidos, será que isso tem raízes lá atrás nas táticas de repressão política que o FBI usava décadas atrás? Porque os materiais que a gente tem aqui, eles parecem, traçar uma linha bem direta entre essas duas coisas. É uma conexão, intrigante para dizer o mínimo, quando a gente olha os documentos históricos, especialmente sobre programas como o COINTELPRO. Sim, o COINTELPRO. Exato, que era aquele programa de contra-inteligência do FBI, focado em vigiar, infiltrar, atrapalhar movimentos políticos aqui dentro dos Estados Unidos. A gente vê ali uma estratégia muito deliberada para neutralizar, como eles diziam, o que eles achavam que era subversivo. Neutralizar. Isso incluía táticas bem agressivas, contra grupos de direitos civis, tipo os Panteras Negras, e até figuras como o Martin Luther King Jr. O Dr. King, nossa. Sim, ele não foi só vigiado, ele foi alvo de campanha de desmoralização mesmo. Aquela história da carta anônima, sugerindo que ele desistisse ou até que tirasse a própria vida. É pesado. Muito pesada. E essa necessidade de controle não ficava só na política, As fontes também mostram umas figuras culturais bem importantes, tipo o Walt Disney, até o Ronald Reagan antes de ser presidente. Sim. Que colaboraram com o FBI, como informantes. Exato. Denunciando colegas por supostas ligações comunistas. O Disney mesmo foi nomeado agente especial em contato, lá em 1954. Nossa! Isso mostra como esse esforço de controle ideológico entrava na própria indústria cultural, tentando moldar as histórias de Hollywood por dentro, sabe? E qual o impacto disso hoje, pensando a longo prazo? Olha, o impacto é profundo, porque sugere que essa lógica de vigiar e controlar, ela nunca sumiu de verdade. Só mudou de forma, talvez de alvo. Hoje, a gente vê essa mesma mentalidade aparecendo com força na cultura, Principalmente em escolas, bibliotecas. Os dados da American Library Association são,
assim, alarmantes. Quais dados? Mais de 4.200 títulos foram alvo de pedidos de proibição só em 2023. 4.200 é muito livro. É muito. E o padrão é claro, né? Quase metade, 41%, desses livros tem protagonistas negros ou indígenas, e um terço, 33%, falam de personagens ou temas LGBTQIA+. Entendi. E o curioso é que só 13% tinham o que eles chamariam de representação explícita de sexo. Então fica bem evidente que a censura é seletiva. Ela mira identidades específicas. Então, aquele argumento que a gente ouve muito de proteger as crianças, parece que ele acaba mascarando um objetivo diferente, né? Exatamente. Que seria silenciar narrativas que desafiam uma visão de mundo mais conservadora, mais tradicional. Exatamente. As fontes até mencionam decisões recentes, tipo a Suprema Corte permitindo que pais tirem os filhos de aulas com conteúdo LGBTQIA+, ou até a Academia Naval dos Estados Unidos tirando centenas de livros sobre justiça racial e identidade de gênero. Como que essas ações se ligam à ideia de um controle estatal mais amplo? Elas se ligam porque representam o uso das instituições, né? Seja o judiciário, seja uma instituição militar, para reforçar certos limites ideológicos. Certo. Isso levanta aquela questão fundamental. Quais vozes, quais experiências são consideradas legítimas? E quais devem ser, apagadas do espaço público, da educação? E a gente não pode esquecer que as táticas de coação mais diretas do Estado, elas também continuam, né? As fontes citam exemplos mais recentes do FBI usando a lista de proibição de voo, a No-Fly List. Aquela lista para impedir pessoas de voar? Essa mesma. Usando como ferramenta de chantagem para forçar muçulmanos americanos a virarem informantes, ou até usando agentes infiltrados para, incitar jovens em grupos online a cometer crimes. Criando armadilhas, né? Nossa, isso é bem grave. Percebo. Então, juntando as peças aqui das fontes, parece que emerge um quadro onde a repressão estatal histórica, tipo COINTELPRO, e essa censura cultural de agora, elas não são coisas separadas. Não só mesmo. Elas funcionam, talvez, como, duas faces da mesma moeda. Ferramentas que se complementam para moldar o pensamento público, para manter uma certa ordem social e cultural lá nos Estados Unidos. É um esforço contínuo para definir o limite do que pode ser pensado, do que pode ser discutido e imaginado. Precisamente. É um esforço para controlar o discurso público. Muitas vezes reforçando normas culturais bem específicas, brancas, heteronormativas, patriarcais, enquanto marginaliza ou silencia outras perspectivas. Mas olha só, e isso é importante, as fontes também destacam que existe resistência. Ah, sim. Como? A simples existência de hashtags como #LeiaLivrosProibidos, né? #ReadBannedBooks. Isso transforma o ato de ler essas obras numa forma de afirmação política. Interessante. Buscar ativamente aquele conhecimento que tentam esconder vira, por si só, um ato de resistência. Uma defesa da liberdade intelectual. Faz todo sentido. Vamos fazer um breve intervalo, a gente já volta. Bem-vindos de volta à nossa edição. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais em como essa ideia de supremacia branca e uma manipulação racial mesmo parece ter sido usada na política migratória dos Estados Unidos. A gente foca num caso bem específico que as fontes trouxeram, envolvendo a África do Sul, isso durante o governo Trump. O que, salta aos olhos é uma exceção muito curiosa, né? Porque numa época em que a política migratória dos Estados Unidos estava bem restritiva, de repente se abriu uma porta específica para imigrantes brancos, sul-africanos, os Afrikaners. Exatamente. E a justificativa era proteger essas pessoas de um suposto genocídio branco. Ao mesmo tempo, barrava-se refugiados de outros lugares, né? Principalmente países africanos, latino-americanos, muçulmanos. Parece um contraste enorme. Isso mostra, talvez, um duplo padrão, sabe? E uma estratégia ideológica por trás. A justificativa oficial, como você disse, foi essa narrativa do genocídio branco na África do Sul. Só que, investigações e os dados mesmo mostram que essa ideia se apoiava muito em desinformação, em distorções, né? Tanto históricas quanto da realidade atual. Certo.
E qual o contexto histórico disso? Como é que essa narrativa ganhou força, então? Olha, é importante lembrar, né? Os afrikaners são descendentes de colonizadores europeus. E foram eles que implementaram o apartheid. Mesmo depois da redemocratização, ali nos anos 90, eles continuaram com boa parte do capital, das terras. A reforma agrária foi um processo, assim, bem lento, bem complexo. Foi nesse cenário, sabe, pós-apartheid, com tensões sociais, econômicas, que essa narrativa de perseguição aos brancos começou a surgir. Entendi. Ela se baseou muito em casos isolados de violência no campo. Mas se você olhar os números, a estatística, a violência rural na África do Sul afeta, na verdade, muito mais os trabalhadores negros. Então, uma narrativa meio frágil, baseada em casos pontuais, acabou ganhando uma proporção enorme, a ponto de chegar na Casa Branca. Sim, e de um jeito bem forte. O próprio Trump usou o termo genocídio. Teve até uso de imagens, né? Aquelas cruzes brancas, que na verdade eram de um protesto geral contra a violência no campo, que afeta todo mundo, não só os brancos. Nossa. O governo sul-africano precisou vir a público, sabe? Divulgou pela primeira vez até dados de crimes separados por raça, justamente para combater essa desinformação. E os números oficiais confirmaram. A população negra é muito mais vítima de crime, inclusive no campo. E mesmo com esses dados oficiais, com esses desmentidos, a política lá nos Estados Unidos seguiu em frente, de acolher esse grupo específico. Seguiu. Criaram um programa chamado Mission South Africa. Pelos registros, foram umas 8.000 consultas. E alguns grupos de Afrikaners foram mesmo acolhidos como refugiados. E qual era a justificativa para eles especificamente? A justificativa era que eles, não seriam uma ameaça à segurança e que seriam facilmente assimilados pela sociedade americana. Um contraste, né, com a forma como outros imigrantes eram e ainda são muitas vezes descritos. Com certeza. E o curioso é que, segundo as fontes, uma parte da própria comunidade afrikaner lá na África do Sul disse que nem tinha interesse em sair do país. Além dessa questão do acolhimento, essa narrativa toda teve outras consequências na relação Estados Unidos-África do Sul? Teve sim, parece que teve outras ramificações. Tem reportagens que indicam que o governo Trump usou essa história da perseguição para justificar cortes na ajuda para a África do Sul. Sério? Sim, e até para justificar a ausência do Trump na cúpula do G20, que aconteceu em Joanesburgo, e não foi só ele. Figuras políticas importantes, como o senador Marco Rubio, o embaixador da época, Christopher Landau, também repetiram essa retórica. O Landau chegou a fazer umas comparações bem pesadas. Comparou a situação dos afrikaners com a perseguição de judeus no nazismo. Isso, claro, gerou uma reação muito forte lá na África do Sul. Imagino. As lideranças de lá devem ter acusado de manipulação histórica, né? Exatamente. Acusaram Trump de manipular a história com motivação racial clara. E pensando nos objetivos por trás disso tudo, o que os analistas dizem? Qual seria a intenção? Bom, tem algumas interpretações, né? Uma linha de análise sugere que talvez fosse uma espécie de retaliação simbólica, porque a África do Sul tinha levado Israel ao Tribunal Internacional de Justiça acusando de genocídio. Ah, entendi. Então seria uma forma de tentar inverter os papéis, sabe? Quem é vítima, quem é agressor, no palco internacional. E dentro dos Estados Unidos, essa narrativa sobre a África do Sul também teve um uso interno. Foi usada por alguns grupos para meio que alertar contra políticas de equidade racial. Pintavam a África do Sul pós-apartheid como um exemplo ruim, distópico, do que aconteceria se, nas palavras deles, o homem branco americano perdesse privilégios. É bem complexo. Lembro de uma análise da Ana Navarro que resumiu de um jeito bem direto. Ela sugeriu que parecia uma tentativa de fazer a América branca novamente. Quer dizer, a escolha de quem merecia ou não refúgio parecia ter mais a ver com se encaixar num certo ideal de imigrante branco cristão do que com evidência real de perseguição. Exato. E isso, claro, acaba ignorando o sofrimento real, documentado da maioria negra sul-africana e de tantos outros grupos pelo mundo que realmente precisam de refúgio por perseguição. No fim das contas, o que essa edição trouxe pra gente é um exemplo de como o status de refugiado pode acabar sendo instrumentalizado, né? Usado para servir uma agenda ideológica, racial, e nesse processo acaba reescrevendo a história e, de certa forma, minando princípios básicos de direitos humanos, de justiça racial, porque apresenta antigos opressores como se fossem as novas vítimas. Pra gente ir caminhando para o final desta edição, um ponto que os materiais levantam
levantam muito é essa tensão, né? Entre a imagem que os Estados Unidos projetaram por tanto tempo e o que eles fizeram de fato no cenário global. Exato. Aquela narrativa clássica do pós-Segunda Guerra, né? Exato, os Estados Unidos como a potência da paz, defensora da democracia, criando instituições internacionais para estabilidade, aquela coisa toda. Pois é. Só que essa imagem, ela meio que... Bom, ela não se sustenta quando a gente olha o histórico de verdade, né? Com certeza. O material que a gente analisou detalha muitas intervenções. Vietnã, Iraque, nossa, América Latina, Oriente Médio e tem mais, né? O apoio a regimes autoritários. E a justificativa sempre vinha como proteger interesses estratégicos. Exato. Uma contradição bem clara que as fontes exploram bastante, assim. E o ponto central que vários textos trazem, como, por exemplo, a análise do Noam Chomsky no livro O Mito do Idealismo Americano, é justamente essa ideia de um imperialismo disfarçado de idealismo, né? Como assim? Explica melhor. Bom, a retórica da democracia, segundo essa visão, muitas vezes funcionou assim, como uma fachada. Uma ferramenta de discurso para justificar o controle militar e econômico em áreas que eles consideravam chave, entende? Entendi. É usar a palavra democracia para outros fins. Basicamente. E o interessante que as fontes apontam é como a administração Trump parece ter tornado isso tudo bem mais explícito. Sim. Quase como se tivessem abandonado a necessidade dessa fachada, né? A doutrina America First foi muito direta nisso. Chega de disfarces, quase. Precisamente. E os exemplos são bem concretos nos materiais que a gente viu. A gente observa um desmonte claro do multilateralismo, por exemplo. Ah, sim. Cortes de fundos para a ONU, para a OMS. Para a IEA, que é a Agência de Energia Atômica da ONU, para o Programa Mundial de Alimentos. E, além disso, a retirada de acordos internacionais importantes. Isso enfraqueceu muito a cooperação global. E aí soma-se a isso a tal da guerra tarifária. Nossa, isso deu o que falar. Muito. Os textos mencionam tarifas altíssimas, tipo até 35% anunciadas ali por julho de 2025, contra aliados históricos, União Europeia, México, Japão, Coreia do Sul, Canadá. E a justificativa era segurança nacional, né? Era justificativa oficial, mas o resultado foi uma instabilidade econômica global bem forte e muita tensão diplomática, claro. Com certeza. E o risco de conflitos, isso também aumentou, né? Sem dúvida, o material cita o apoio a figuras como Benjamin Netanyahu, por exemplo, e tem aquele caso do ataque às instalações nucleares iranianas em 2025. E cita dos Estados Unidos, né? Exato. E embora o Pentágono tenha confirmado depois que o programa iraniano sofreu um atraso, essa ação gerou críticas pesadas da China, da própria IEA, falando da escalada militar, do desprezo pela diplomacia. O que nos leva à consequência que os materiais apontam. Um vácuo de liderança global. Bem preocupante, né? Muito. Isso gera mais instabilidade, mais desconfiança. Os próprios aliados antigos começam a repensar essa dependência de Washington. Chega-se a falar em caos geopolítico? Li isso em algumas fontes. Exatamente. E essa percepção não é só lá fora, né? Dentro dos próprios Estados Unidos, as fontes mostram um descontentamento crescente. A crítica aos gastos militares versus as crises sociais internas. Isso. E embora o Trump tivesse prometido encerrar as guerras sem fim, o que a gente viu na prática foi uma intensificação do discurso de guerra e a manutenção do envolvimento militar. Isso acabou solidificando essa forma mais direta de imperialismo que a gente está discutindo. Então, o que essa nossa edição de hoje mostra é meio que o desmoronamento desse mito da paz americana, né? O que parece surgir é uma política externa mais crua, talvez, focada em força e interesse próprio, e isso ficou mais forte recentemente. É uma boa forma de colocar. Aí a pergunta que fica é: isso é sustentável? Num mundo já com tanta crise junta, climática, humanitária, guerra? Exato. E essa é a reflexão final que os materiais propõem, né? Com o declínio dessa imagem de potência pacificadora, que tipo de ordem global pode surgir dessa instabilidade toda? E mais, que novos paradigmas de poder a gente precisa pensar para evitar um cenário ainda mais fragmentado, mais conflituoso?
é uma questão em aberto. Uma questão fundamental. E olha, pessoal, é importante lembrar que os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e também o acesso a outros artigos, tudo isso tá lá na descrição, tá? A gente fica por aqui, então. Um abraço e até a próxima. Lembrando que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas, e aos sábados, ao meio-dia.